Porque o próximo passo, eles vão ter que abrir a agenda alienígena. Qual o outro caminho possível? Um grande conflito bélico. Grande conflito bélico, com grandes proporções, para poder dar uma esvaziada nessa pauta. Acontece que nós temos aqui que entender que o gado que está no pasto, a tecnologia de plantio, os alimentos da agropecuária foram todos trazidos por eles. Tudo que está nesse processo que nós conhecemos hoje, na cadeia alimentar, foi trazido por eles. Inclusive as tecnologias. Eu pergunto para vocês, vocês não acham que esse sistema... Como você pode entender? Vou mudar a pergunta. O pai de um ex-presidente daqui tem uma denúncia dizendo que ele, sozinho, dilacerou um inocente e comeu. Esse que está em Israel, escondido, ou melhor, livre, relatos de algumas vítimas, na frente delas, ele se transfigurou em uma espécie de dragão. E dragão lê-se um lagarto. Ué? Inclusive com relato das vítimas, dizendo que ao fazer isso, até a mudança de tamanho aconteceu. Inclusive, uma das vítimas relata que parecia até uma espécie de holograma. E tem pessoas que dizem que isso não existe. Existe. Inúmeros relatos de pessoas nos seminários do David Icke procuraram tanto ele quanto a Kathleen O'Brien, que é uma que foi violentada, estuprada desde criança no projeto MKUltra. Relataram inúmeras situações onde foi observado que essas pessoas se transfiguraram na frente delas nesses seres. E por que eu estou falando isso? Sandro, isso é novidade para você? Não. É que até quinta passada, nós que falávamos sobre isso, éramos teoristas de conspiração, agora não somos mais. O termo acabou. E por que eu estou falando isso? Porque o próximo passo, eles vão ter que abrir a agenda alienígena.
Qual o outro caminho possível? Um grande conflito bélico. Grande conflito bélico, com grandes proporções, para poder dar uma esvaziada nessa pauta. Só que olha que interessante. Por mais que pareça, preste atenção no que eu vou falar, por mais que pareça que muitas pessoas ainda estão dormindo, e eu sei que elas estão, está acontecendo com uma velocidade absurdamente positiva o despertar de novas consciências. E essas novas consciências estão entrando no game com uma vontade de saber a verdade que estão engrossando o primeiro time. E essa pressão já está acontecendo. Eu vejo aqui pela América. Agora, as cenas dos próximos capítulos, elas serão bem interessantes. Porque ao revelar toda a relação e toda a hipótese alienígena, diretamente haverá uma ruptura e uma queda radical no sistema de crença dessa percepção do paradigma da terceira dimensão. Todas as religiões imediatamente perdem a sua credibilidade. Imediatamente. Todas. E aí, nós vamos ser obrigados a lidar com esses órfãos perdidos que ficarão completamente desgovernados. Porque tudo aquilo, dentro da percepção na qual eles estavam, caiu por terra. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Imagina, você passou a sua vida inteira achando que era uma coisa e ali na frente você falou, meu Deus, quer dizer que isso não existe? Não. Nunca existiu. Por quê? Porque dentro do sistema de controle do GO, era necessário criar submundos com percepções próprias. Então, o submundo dessa religião com as suas percepções, o submundo dessa aqui com as suas percepções, o submundo dessa aqui com as suas percepções, a certeza de que uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Você reparou que toda religião é verdadeira? Não é isso? Perguntar para o muçulmano, ele vai falar que só ele é o verdadeiro, é o que ele acredita. Vai perguntar para o espírita, é aquilo ali. O católico, uma coisa. O evangélico vai falar que não pode ter negócio de Maria, porque só que vai... É isso aí. Todo mundo tem razão e a religião verdadeira é só a da pessoa. E foi feito para ser assim. Quando cair esse véu de entendimento, que já começou a cair, e que bom que centenas de milhares de pessoas estão acordando agora, esse projeto que visava manter as pessoas dentro dessas percepções, eles vão começar a quebrar esse domo que as prende, fazendo com que elas façam perguntas, questionem, ou que tomem um choque natural dessa porrada que vai vir de uma vez só. E como fazer diante dessa revelação e dessas situações? Como? Como você vai começar a entender a partir de agora aquilo que a gente vem falando aqui, que eu venho falando aqui para vocês o tempo todo. O pior lugar do mundo chama-se terceira dimensão. O lugar dos bárbaros. O lugar dessas pessoas que fazem isso com crianças.
Entende? Por quê? Porque nós estudamos. Se você for da Suméria para cá e você começar a ver as práticas, começar a ver a situação, gente, não tem surpresa. Não tem surpresa. O que a gente está vendo aí acontece em todas as esferas. Aliás, eu vi um vídeo hoje muito de um perdido, que é idólatra político, dizendo que defendendo o Vaticano, porque é citado lá um outro, repito, que é citado não quer dizer que esteja direto ligado à prática, mas defendendo o Vaticano, porra! Só um imbecil, só um idiota defende uma estrutura como aquela, que é uma base totalmente pilotada por esse que a gente acabou de falar aqui. Toda ela. Toda ela. Aí estava lá o cara fazendo a defesa. Não, porque, na verdade... Gente, todos os governos, todas as estruturas religiosas, todas, na sua cabeça, são controladas pelo GO. Todos, tudo. As empresas que controlam a comida que a gente come, tudo é controlado por eles. Não há nada que fique de fora. Zero. Sem chance. E eu espero que as pessoas comecem a entender. Para a gente não ler aqui de novo o famoso bordão, Deus está no controle. Não é isso que todo mundo fala? Estava onde ele, quando essas crianças estavam sendo torturadas? Eu já falei para vocês que essa configuração e percepção de Deus foi botada na nossa cabeça da maneira pior possível, errada. Não existe isso. Será que agora vocês conseguem entender? Esse problema da terceira dimensão é um problema para nós resolvermos. Não adianta ficar terceirizando, chamando. Não, vamos orar. Orar por quê? Vai trazer essas crianças de volta? Sabe qual era uma das práticas desse imbecil, desse Satanás? Mais de 1.300 galões de ácido sulfúrico. Para que ácido sulfúrico? Você viu Breaking Bad? Vocês viram Breaking Bad? Sabe qual é a solução que ele fazia para poder apagar as vítimas? Quem lembra do que ele fazia? É o que esse cara fazia. Você sabia que nessa ilha existia um alçapão direto para o mar? Para quê? Para quê? Mas Deus não está no controle, Sandro? Não, não está no controle. A terceira dimensão é controlada por seres terríveis, demoníacos, satânicos. Entenderam agora? Está bem claro para vocês? Quando eu digo para você que é você que vai ter que dar o destino e a resolução para o que está por vir, é por conta disso. Agora você está entendendo por que tantas crianças somem aqui na América. Do nada. Por que tantas crianças somem aí no Brasil?
o que acontece lá em Marajó. Agora você está ligando os pontos? E será que Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, não sabia que isso ia acontecer? Me diga. Ué, não soprou no ouvido de nenhum anjo? Vai lá, intercede, faz isso, faz aquilo. Por que não aconteceu isso? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a percepção de Deus que foi passada para nós? Quando essas pessoas começarem a mergulhar no conhecimento, que é um processo natural, de quem começa a despertar, elas vão começar a entender coisas que vão ter dois caminhos. Ou ela vai colapsar de vez, ou ela vai pegar o escudo, a espada, e vai se unir a nós nesse momento. Você tem ouvido, tem escutado nas missas de domingo ou nos cultos de domingo alguém falando sobre isso insistentemente? Você tem ouvido nos centros espíritas que você frequenta ou centros de umbanda as pessoas falando sobre isso o tempo inteiro?